Bom, vamos dar continuidade agora ao assunto de briófitas, né? Nós já falamos nesse primeiro vídeo um pouco sobre características gerais, sobre quem são as briófitas, né? Falamos exatamente das divisões, nas três divisões de musgos, hepáticas e antóceros, né? A hepatófita, a antocerófita e a briófita, lembrando daquela grande questão importante, assim, tem uma casquinha de banana, quando você escreve briófitas em português, é um termo coletivo, envolve todos esses três grupos. Já a briófita em latim é somente a divisão ligada a musgo. Então vamos agora dar um detalhamento com relação a esses grupos, para a gente poder entender aqui um pouco mais, né? Voltando aqui para a apresentação, né? Vamos dar seguimento a essas características, né? Vamos aqui para a diversidade morfológica das briófitas. Claro que várias coisas dessas que nós já falamos, né? A gente já discutiu, por exemplo, gametófito, né? Quando ele fala de gametófito, a gente já viu que o gametófito, ele é dividido em rizóides, né? Todos, seja folhoso ou seja taloso, ele vai apresentar rizóides, né? E no caso dos gametófitos folhosos, nós vamos ter então a formação do caulídeo e do filídeo. E no gametófito taloso, você só tem a formação do talo, né? Então isso é importante, né? Então vamos entender como é que funciona esses rizóides. Eu vou até voltar aqui para a gente ver, aqui naquilo que a gente desenhou naquela hora. Então aqui na lousa nós lembramos aqui dos gametófitos, nós vamos ter tanto estrutura talosa como estrutura folhosa, você vai ter o rizóide, né? Então isso é importante, né? Enquanto que no estrutura folhosa o gametófito também vai ter a presença do caulídeo e do filídeo. E no taloso apenas o talo, né? Então isso é uma coisa para a gente poder entender. Voltando para cá, né? Então, rizóides, eles são unicelulares em hepáticas e antóceros. Veja, tanto em hepática como em antóceros, o rizóide ele é unicelular, é formado por uma única célula. Alongada, por isso que ele vai ter essa característica de rizóide, que tem função de fixação, né? De adentrar no substrato, né? Então, ela é alongada, é um filamento formado por uma única célula, tanto em hepático como em antócero. Já para os musgos, eles vão ser multicelulares, ou seja, já são estruturas com mais células e podem apresentar ramificações, multicelulares e ramificadas. Ou seja, os musgos, dentro daquela evolução, nós temos hepáticas, antóceros e musgos, né? Os musgos são teoricamente os mais evoluídos e até nessa estruturação mais simples, que é o rizóide, ele tem estruturas mais complexas e já tem organização multicelular, né? Agora, vamos separar agora para entender a diferenciação entre os gametófitos folhosos e os gametófitos talosos. A gente não tem como distinguir diferença por meio do rizóide. E agora vamos entender isso por meio da estruturação do próprio corpo fotossintético, né, das briófitas. Então, os folhosos, nós já vimos no slide anterior, que nós estamos até mostrando aqui, ó. Então, nós vamos ter apenas as hepáticas, né, e os musgos como estrutura folhosa. Deixa eu ver se eu consigo até ampliar. Pronto, aqui. Então nós temos as hepáticas e os musgos como estruturação, como organização folhosa. E os talosos nós vamos ter tanto hepáticas como antóceros. Veja, hepáticas eles vão ter ambas as estruturas, tanto talosa como folhosa. Já os antóceros só estrutura talosa e os musgos só estrutura folhosa. Mas aí, logicamente, o que leva a gente a discutir agora é quais são essas diferenças, né? Então, veja. Os folhosos, nós já sabemos, são diferenciados em rizóides, caulídeos e filídeos. Nós já discutimos isso. Em hepáticas, os filídeos geralmente estão dispostos em um único plano, enquanto que os musgos dispostos de forma espiralada. Então, vamos ver como é isso. Olha lá. Então, no caso da hepática, olha lá. Aqui está o caulídeo. E os filhos estão de um lado, do outro. De um lado, do outro. De um lado, do outro. Dando essa impressão de um único plano. É como se eu tivesse um corte e só tivesse folha para um lado e folha para o outro. É uma única dimensão. Um único plano de divisão, né? Então, só tem... Enquanto que nos musgos, observe numa visão de cima, tem folha para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja... para todas as direções, forma uma estrutura espiralada, né? Então, essa é a diferença na estrutura folhosa de uma hepática para a estrutura folhosa de um
musgo, né? Então, bem simples, não tem muito problema, não tem muita frescura. Se vocês olharem qualquer outro representante de briófita que seja folhoso, vocês vão visualizar essa característica muito claramente. E aí não tem segredo. Vou colocar aqui, tá na internet. Vou colocar na internet para a gente poder visualizar aqui. Vou botar genérico. Opa, ai meu pai. Puxar, aumentei, foi minha. Vou botar genérico aqui, tá briófitas. Porque a gente não vai separar se é musgo ou se é antós, ou se é hepática. Vou analisar. Olha aqui a estrutura folhosa. Começando pela estrutura folhosa. Veja como é simples. Uma estrutura folhosa com filídeos para todas as direções. Trata, portanto, de um musgo, né? Não tem o que fazer. Vamos avançar, vamos ver se nós encontramos outra. Então, tudo aqui musgo, ó, todas elas folhosas com disposição espiralada, portanto, trata-se então de musgos. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos encontrar. Essas aqui já são estruturas talosas, como vocês percebem, não vou entrar nessa seara, né? Vamos, outra estrutura talosa. Eu quero tentar achar uma estrutura aqui, só que aqui não dá para visualizar muito bem, né? Aqui provavelmente trata de uma hepática, mas não está dando para visualizar, não está muito legal, né? Os filídeos estão muito pequenininhos, certamente numa única direção, mas não dá para visualizar bem. Então não vamos entrar nessa seara dessa ilustração, né? É melhor colocar na internet logo, fica mais fácil, né? Vamos colocar na internet que fica mais fácil. Vou botar aqui hepática, só para a gente ver se nós temos uma estrutura não hepática, porque hepática vem de fígado, né? Vou hepáticas folhosas. Pronto, vamos fazer assim, que aí fica mais fácil. Ixi. Pronto, aqui, ó, observe aqui uma estrutura folhosa, tá meio do bobo, mas observe um caulídeo e os filídeos dispostos em um único plano, sem problemas aqui. Olha essa outra aqui, filídeos dispostos em um único plano, sem essa história de a gente perceber novamente, ó, filídeos dispostos em um plano. Então, bem interessante, ó, outra estruturação novamente de filídeos dispostos em um plano. Então, isso é característica de hepática, certo? Então, hepática tem como característica esses filídeos dispostos em um único plano. Olha cá, tem uma estrutura até mais interessante, ó, novamente, filídeos dispostos em um único plano, né? Então, só para a gente poder brincar, estruturas ligadas a hepáticas, né? Quando a gente coloca musgo, vamos botar aqui musgo só para a gente visualizar diferentes tipos de musgo pela internet, para a gente poder ver, né? Para não ter noção. É só que musgo, pena que não dá para ver bem, mas que estão bem grandes, né? Mas vamos tentar visualizar. Todos estão em forma genérica, talvez briófita, olha aqui. Os filídeos dispostos em todas as direções, né? É porque não ficou legal essas botar musgo, porque ficou bem. Isso aqui já não seria um musgo, não, seria uma planta, né? Porque tem algumas que chama de musgo no senso comum, né? E não passa a não ser uma briófita, né? Deixa eu botar aqui briófita, porque a maioria daquelas ilustrações que a gente visualizou eram de musgos, né? Então, quando você pega, ó, esse detalhamento aqui, ó, isso é um detalhamento de musgo, ó. Quando você olha esse detalhamento aqui, não dá para distinguir muito bem, tá, a foto tá meio, não está muito boa. Essa daqui, por exemplo, dá para visualizar que os filídeos dispostos em várias direções, novamente outro musgo nesse caso. Então, sempre você se preocupar quando observar um talo folhoso como este, é verificar a disposição dos filídeos, porque essa disposição dos filídeos vai nos indicar, nos ajudar a entender se olha novamente, os filídeos dispostos em todas as direções, novamente um caso de musgo. Filídeos, aqui está claro, filídeos dispostos em todos os lados, outro caso de musgo. Então, quando estruturas folhosas, está claro para a gente, temos sempre essa conformação, né? Qual a conformação?
dispostas espiraladamente, musgo dispostos em único plano, hepáticas. Então não tem segredo para esse tipo de coisa. Vamos voltar aqui para a apresentação, né? Então nós já avançamos nessa seara. E agora vamos para os talosos. Então o que acontece com os talosos? Os talosos, a estrutura talosa, ocorre em hepáticas e antóceros. E são estruturas achatadas e dicotomicamente ramificadas. A gente vai discutir essa questão de dicotomicamente ramificada, né? Vamos olhar para elas. É claro que eu acho que vai ser na próxima página, mas vamos ver. Hepáticas e antóceros, qual a diferença, né? Então, nós temos o rizoide e o talo. E esse talo, ele tem ramificação dicotômica, né? Nas hepáticas, nós temos uma conspícua ramificação dicotômica. O que é isso? A ramificação dicotômica é muito clara. Você olha para lá e você vai ver logo que tem uma ramificação dicotômica ali no talo. Já nos antóceros não é tão clara. Ramificações dicotômicas não são frequentemente aparentes. Os talos são mais semelhantes a uma roseta. Como se fosse uma rosa, né? As bordas de uma rosa, né? Então, vamos imaginar essa estruturação para um antócero, né? Então, vamos visualizar isso logo. Depois a gente volta para esses lá, porque tem mais coisa. Então, aqui está uns dois elementos para a gente visualizar. Veja lá. Nesse lado de cá, nós temos um talo. E observe como ele sempre está se dividindo em dois. Ó. Uma ramificação que a gente chama de ramificação dicotômica. Então, o talo ele está apresentando divisões em pares, sempre em pares. Então, estamos aqui com o caso clássico de hepática talosa. Aqui, nessa foto, nós temos que não está claro esse par. Observe, tem hora que ele tem 1, tem hora que ele tem 2, tem hora que ele tem quase uns 4, 3, ou seja, a ramificação não é em par com tanta clareza quanto você observa esse indivíduo aqui. Observe que aqui, apesar de eu ter uma estrutura folhosa, outra briófita aqui, nesse caso com filídeos dispostos em um único plano, nós temos aqui uma hepática, né? Uma hepática folhosa, mas essa estrutura aqui não é uma hepática folhosa, exatamente pela ramificação dicotômica não estar clara e evidente, portanto, estamos tratando de um antócero nesse gametófito. Então, um gametófito antócero aqui e um gametófito de uma hepática talosa. Então, ramificação clara dicotômica, ramificação não tão clara, não evidente no caso dos antóceros, né? Para a gente voltar aqui, aí nós temos ainda que as estruturas formadoras de gametas, né, os anterídeos e os arquegônios, em hepáticas eles se originam em gametóforos captados e discoides, chamados de anteridióferos, ou captados em formas de guarda-chuva, chamados de arquegonióforo. Então, as estruturas, os gametângios, né, no caso das hepáticas, elas não estão mergulhadas no talo. Diferente, por exemplo, de antóceros, cujos gametângios eles estão mergulhados no próprio tecido do gametófito. Ele não vai formar essas estruturas especializadas. E aí vamos ver que isso é muito fácil de a gente observar. Quando a gente olhar para essa estrutura, a gente vai ver agora. Quer ver onde é que estão essas estruturas? Aqui, pronto. Aqui são as estruturas presentes em hepáticas. Veja lá. Quando a gente vê essa estrutura em forma de guarda-chuva, nem sei, em forma de captada e discoide, nós vamos chamar de anteridióforo. Olha aqui onde está o talo da hepática. Então ele produz essa estrutura e os gametângios estão nessa estrutura, certo? Aqui, novamente, outra hepática, só que agora a estrutura é diferente, em forma de um guarda-chuva, né? Em forma de guarda-chuva. Tá fechadinho porque ainda está formando. Tá aberto aqui porque o guarda-chuva começou a produzir já os esporófitos que são mergulhados no próprio gametângio, né? Então, nesse caso, essa forma de guarda-chuva é o arquegonióforo. Então, nas hepáticas, eles vão produzir, quando vão começar o processo de produção de gametas, eles produzem essas estruturas específicas no talo das hepáticas talosas, né? Seriam então os anteridióforos em forma de discos
e os arquegoniófilos em forma de guarda-chuva, né? Quando você vem, por exemplo, para os antóceros, olha cá, aqui é o talo, e a própria estrutura gametangial, que já está formando a seta, certo? Já está formando aqui o esporófito, mas eles são mergulhados no próprio talo. O gametângio ele está aqui dentro, mergulhado no talo. Ou seja, não existe a formação dessas estruturas específicas, chamadas de anteridiófilo e arquegoniófilo, no caso de hepática, de antóceros, que eles já produzem no próprio talo. O gametângio está mergulhado no próprio talo. Não existe formação dessas estruturas específicas. E isso também é uma diferenciação entre antócero e hepática. Claro que nós temos que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque nem sempre elas estão férteis. Então, o que acontece? O fato de a gente poder distinguir, usar uma característica de presença de arquegoniófilo e anteridiófilo como separação, mas ela pode não estar presente, ela não está fértil. Então, quando ela está na fase vegetativa, simplesmente, você não vai verificar naquele indivíduo a presença de uma estrutura, um gametângio. Então, você tem que distinguir pela característica do próprio talo. Então, talo ramificado dicotomicamente, no caso da hepática, e em roseta, no caso de antócero. Eu vou tentar aqui, olha novamente para a internet, vamos tentar agora visualizar. Vamos colocar aqui antóceros, todos os antóceros são talosos, né? Então, olha, uma foto dessa, ilustração dessa, você percebe logo que nós temos um talo e a estrutura que está com, aqui estão os esporófitos, né? Eles emergem do próprio talo. Então, isso aqui é uma estrutura, é um antócero, claramente um antócero, certo? Para a gente poder visualizar. Quero visualizar aqui, não se enganem, né? Aqui, olha como a ramificação dicotômica é clara. Então, aqui não é um antócero, viu? Aqui é uma hepática. A ramificação dicotômica é clara, né? Novamente, uma ilustração para a gente perceber. Olha como os gametângios estão mergulhados no próprio talo. O indivíduo é um antócero também. Então, só para a gente poder entender essa estrutura. Então, se encontro outra. Aqui já está grande. Não sei se aqui é uma ilustração, parece que é um desenho, então não adianta desenho, porque desenho não. Eu queria ver o indivíduo presente mesmo. Aqui são, todos vocês estão percebendo, sempre o gametângio está mergulhado no talo, esse tem gametângio. Eu queria ver se eu encontrava um sem gametângio, que aí fica mais interessante de visualizar. Aqui está seco, desidratado, então provavelmente quando você está desidratado dessa forma, então não dá para distinguir muita coisa. Novamente ele já com estruturas já férteis, novamente mostrando que o gametângio se insere no talo, então novamente antóceros. Assim, infelizmente a internet não nos ajuda. Olha aqui novamente, esse aqui está bem evidente se for uma briófita, né? No caso de ramificação dicotômica, mas aqui pelo visto não parece ser uma briófita, não ser uma briófita. Estou achando esquisito essa briófita com essas linhas. A gente tem que questionar às vezes no próprio Google, porque o Google tem muita confusão, né? Então às vezes não necessariamente é o que está colocando lá com antócero é antócero, né? Se eu coloquei antócero, está aparecendo até ilustração de briófita, de musgo aqui, então aí você tira que não necessariamente a foto vai representar o antócero, né? Bom, mas eu acho que deu para entender um pouco essa questão. Vou botar agora aqui hepática talosa, só para a gente brincar. Hepáticas talosas, só para a gente ver um pouco da ilustração das hepáticas talosas, né? Aqui nós temos várias ilustrações. Eu quero começar por essa aqui. Tem várias pontuações aqui. Já vai entender o que é essas pontuações aqui. Essa aqui é um exemplo emblemático. Veja como a ramificação dicotômica é clara. Então, essa ramificação dicotômica, essa clara ramificação dicotômica, aponta para uma hepática e não um antócero. O antócero não tem essa ramificação dicotômica clara. Agora, veja aqui uma coisa importante. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela não é uma estrutura, um gametângio, é uma estrutura que vai formar o que a gente chama de propágulo. É muito comum nas hepáticas talosas, a formação dessas estruturas são chamadas de conceptáculos, né? Então essas estruturas vão formar pequenos indivíduos
que são liberados pelo gametófito, uma reprodução tipo assexuada, né? Então vai formar aqui o que eles chamam de propágulos das hepáticas, né? Então forma as estruturas conceptáculos que são muito comuns nas hepáticas. Então às vezes você pensa que aqui é um antócero, porque dá a impressão que aqui é um gametângio que está mergulhado no próprio talo, mas não é o que parece, certo? Não é o que parece. Novamente, olha a ramificação dicotômica hepática do tipo talosa, né? Sempre quando a gente visualizar essa estruturação, hepática do tipo talosa. Aqui não é hepática talosa, novamente hepática folhosa, e observe, um único plano, hepática folhosa. Aqui não tá meio feioso, porque a imagem não está muito clara, não dá para a gente poder distinguir muito bem, mas eu acredito que já deu para vocês terem uma noção clara de qual a diferença entre hepática talosa e um antócero, né? Tá claro essa visão. Vou voltar lá para a apresentação para dar seguimento. Agora chegamos no esporófito, né? Então, o gametófito é isso, gente. Não tem muito o que discutir. Então, o gametófito nós temos dois gametófitos do tipo folhoso e dois gametófitos do tipo taloso. Os folhosos estão em hepáticas e musgos. A diferença no folhoso é que nas hepáticas os filídeos são em um único plano, e no folhoso, no musgo, os filídeos estão dispostos espiraladamente, ou para todos os lados, como vocês queiram pensar, né? No taloso, em hepática, nós temos uma clara ramificação dicotômica, e em antóceros, vocês não têm essa ramificação dicotômica tão clara. Então, isso é uma diferenciação importante entre uma coisa e outra, né? Então, estaria definido. Agora, vamos para o esporófito, né? Voltando lá para aquela nossa ilustração, vou lá tentar novamente mostrar aquela que a gente desenhou lá no Excel, né? Lá no Paint. Então, nessa ilustração que a gente desenhou no Paint, o que nós verificamos? Que o esporófito ele sempre nasce do gametófito. Pode na estrutura folhosa e na estrutura talosa. A gente acabou de ver, e agora eu vou tentar redesenhar aqui, que no caso das hepáticas, o que é que acontece? Eles vão formar estruturas específicas, nesse caso, em formas de disco, que são os anteridióforos, e em forma de guarda-chuva, que são os arquegonióforos. Tentei desenhar aqui o guarda-chuva. Então, isso em antócero, ele emerge o esporófito do próprio talo. Já em hepáticas, o esporófito ele vai emergir, ó. Olha de onde vai emergir o esporófito. Então, o esporófito vai emergir do arquegonióforo. Então, isso é importante, né? Vai emergir do arquegonióforo. Então, essa é uma diferença. Então, isso aqui acontece nas hepáticas e dessa forma aqui acontece nos antóceros, né? Então, nas hepáticas nós temos o anteridióforo e o arquegonióforo. E no arquegonióforo, como é o que detém o gameta feminino, então o masculino vai em direção e ao fecundar, o esporófito ele é produzido nessa estrutura, certo? Então, não temos muito o que discutir com relação a isso. Agora, quais são as partes que formam o esporófito? E aí está claro para a gente visualizar. As partes são pé, seta e cápsula. Então, vamos tentar entender, da mesma maneira que a gente fez com o gametófito, como distingue essas diferentes partes, pé, seta e cápsula, nos diferentes grupos de briófitas, né? Então, vamos agora para a apresentação lá, para a gente visualizar essa estrutura. Então, o esporófito, como nós vimos, diferenciado em pé, seta e cápsula. O pé não tem o que fazer. O que é o pé? O pé seria a região de comunicação, de contato entre o esporófito e o gametófito. Não tem o que discutir. Todos vão ter um pé, que é uma estrutura de fixação, de ligação, conectada a. Ele fica conectada ao gametófito. Certo? Então, essa estrutura está em todos. Agora, já a seta, aí já começa a ter diferença em alguns grupos, certo? A seta vai ter diferença em alguns grupos. Primeiro, ela não tem estômatos em hepáticas. Nós já vimos isso, por quê? Porque os estômatos não estão presentes nas hepáticas. Os estômatos vieram ter presença a partir de antóceros. Então, as setas, que são estruturas do esporófito, eles não estão presentes
os estômatos não estão presentes nas hepáticas, e sim em antóceros e músculos. Então isso é uma diferença, só essa diferença que a gente pode pensar em termos de seta, né, entre os grupos. Agora a cápsula, ele tem muita estrutura. E a gente vai ter várias confusões aí para essa questão de cápsula, né? E aí vamos tentar entender um pouco como funciona essa cápsula, para entender um pouco do que é, para a gente poder entender essas partes. Primeiro eu vou mostrar a vocês, vou tentar fazer um desenho para a gente ilustrar essas diferentes partes presentes na cápsula, né? E aí eu vou voltar novamente ao nosso Excel, né? O nosso bendito, como é que eu posso dizer, Word, né? Agora eu vou até ampliar aqui, eu vou ficar por outro lado para a gente poder desenhar aqui. Então, como seria uma cápsula aí? Eu vou tentar ilustrar aqui. As cápsulas, elas apresentam estruturas de abertura e estruturas internas, né? A cápsula é como se fosse um potezinho. Vamos estar aqui. Aqui é a cápsula. Imaginemos. Aqui é a cápsula. Aqui seria a seta, né? Aí eu estou ampliando aquela parte, né? Então, nessa abertura, nós vamos ter, geralmente, várias estruturas. Primeiro que, como aqui era um gametângio, geralmente ele é envolto por uma estrutura do gametângio. Quando é fecundado, essa cápsula rompe essa estrutura gametangial e é produzida. O rompimento pode levar consigo uma capa, um pedaço desse gametângio, que vai envolver a parte externa, chamada de calíptra, né? Então eu vou desenhar de outra cor, porque faz parte do gametângio, né? Então essa parte externa faz parte do gametângio. Então isso aqui, essa estrutura ainda faz parte do gametângio, porque quando no processo de fecundação, que ela vai começar a crescer, ela rompe então o gametângio e leva consigo um pedaço do gametângio que fica envolvendo então a abertura, o ápice então dessa cápsula. E essa estrutura é chamada de, vou até colocar o nome aqui em letra menor, né, para não ficar tão chamada de calíptra. A estrutura é calíptra. Então, isso não está presente em todas, não, só em algumas. Vou começar a falar para vocês todas as estruturas presentes possíveis que possam apresentar em uma cápsula. Isso não quer dizer que todos os músculos, todas as biópsias vão ter essas estruturas. Aí vai ser específico de alguns grupos. E a gente vai discutir exatamente que grupos vão ter essas especificidades, exatamente para poder a gente poder entender o grupo como um todo, certo? Então, o que está dentro dessa cápsula para a gente poder entender? Dentro da cápsula vão ter esporos, é a zona de formação dos esporos, são esporângios. E aí, nessa região interna, nós vamos ter, vou desenhar de verde, mudar a cor para a gente poder visualizar. Não que seja verde, certo? Então, mudar para marrom, para não ficar tão marrom. Então, eles vão ter, geralmente, pode ter uma estrutura central. Calma. Uma estrutura central, um eixo central de sustentação interna. Vai ser chamado esse eixo central de columela. Isso não é obrigado, certo? Está aqui, columela. Columela seria um eixo central de sustentação. Associada à columela, ou também não, pode estar associada à parede da cápsula, isso por dentro, estou falando por dentro. Nós vamos ter filamentos estéreis. Vou desenhar esses filamentos aqui. Vão ter filamentos estéreis, que pode sair da própria columela, emergir da columela, em alguns casos, quando é possível fazer sair daqui, ou pode emergir ser produzido, estar ligado à própria parede da cápsula. Esses filamentos estéreis são chamados de elatérios. Então, esses filamentos são os elatérios, né? São os elatérios. Então, muito comum também esses elatérios. E lógico, encerrado junto, associado aos elatérios ou à columela, vão ter as estruturas esféricas, né? Que são o quê? São os esporos. Então, vamos ter vários esporos conectados, né? Ligados, presos, associados, do jeito que vocês quiserem, né? A essas estruturas elatérios ou associados à columela. Aqui dentro vão ter vários, porque é uma zona de formação de esporos. Então essa cápsula vai estar internamente cheio de
dessas estruturas de reprodução, que são esporos. Então, dentro da cápsula vamos ter, então, o eixo central, podemos ter, né, o eixo central chamado de columela, vamos ter filamentos estéreis que vão ser chamados de elatérios, e vamos ter esporos que podem estar associados à columela, podem estar associados ao elatério, pode estar livre, está lá dentro, são formados dentro da cápsula, né? Então esses esporos também são estruturas presentes na cápsula. Vou botar até aqui, esporos, né? Está dentro da cápsula. Então, dentro da cápsula nós vamos ter elatérios, columela ou esporos. Massa. Fora da cápsula, não fazendo parte do esporófito, mas sendo uma das constituintes da cápsula, está a calíptera, que é um pedaço do arquegônio, né, do gametanjo feminino, que pode, no momento da eclosão, do rompimento desse esporófito, levar consigo essa estrutura e ficar envolvendo a cápsula na parte superior. Mas a cápsula tem estruturas de abertura. Então vou fazer um pequeno destaque agora só para as estruturas de abertura, né? Então vou redesenhar aqui novamente a cápsula, só para a gente ver agora a estrutura de abertura. Então aqui está a cápsula. Em uma estrutura de abertura mais simples, nós vamos ter apenas uma estrutura cruciada, ó. Uma fenda cruciada que marca uma zona de abertura que vai ser chamada de válvula. Quando a cápsula amadurece, essa fenda é como se você fizesse uma marca e rasgasse o tecido. Ele ajuda a rasgar o tecido. E aí é tanto que a cápsula se abre, se rasga completamente. Essa estrutura vai formar uma abertura chamada de válvula. Vou botar ela aqui de cor vermelha, né? Isso aqui é uma estrutura de abertura chamada válvula, né? Está presente em algumas briófitas. Claro que quem tem válvula não vai ter as outras que eu vou falar agora para vocês. Nem tem outras estruturas de abertura que não são necessariamente a válvula. Então, eu vou só puxar essa calíptera um pouco para cá para a gente poder favorecer a redação dessa outra. Vou desenhar agora outra estrutura de abertura. O que vai acontecer? Tem outras cápsulas, agora eu vou tentar aqui fazer, em que o que acontece? Ela é aberta, tem um buraco, é uma abertura dessa forma, né? E o que vai acontecer? Ela tem um tampão, como se fosse uma tampa. Imagina, é um pote e eu tampo esse pote com a tampa, né? Essa estrutura que tampa essa abertura, esse buraco, né, que vai ser a abertura dessa cápsula, vai ser chamada de opérculo, né? Opérculo. Então, essa estrutura de abertura vai ser chamada de opérculo, né? Então, o opérculo nada mais é que um tampão, né? Uma estrutura de abertura que vai, como é que eu posso dizer, tampar essa abertura da cápsula, né? Então, é chamada de opérculo. E é a mesma coisa, por exemplo, imagina aqui minhas mãos. Minhas mãos aqui é a cápsula, né? Então, dentro dessa mão estaria, então, ao interior da cápsula, né? Então, o que acontece? Quando o opérculo é aquela estrutura que fecha a abertura. É uma tampa. Só que assim, a abertura é fácil, abre fácil. Se eu tirar essa tampa, abriu a cápsula. É muito simples a abertura. Então, para dificultar essa abertura, para deixar essa abertura mais firme, existem estruturas em volta do opérculo, em volta dessa estrutura, que vão dar mais sustentação. É como se, por exemplo, eu quisesse desenhar isso. Vou desenhar aqui para vocês verem, né? É como se eu estivesse criando, ó, escoras prendendo essa tampa, certo? Estou criando escoras que prendem essa tampa, parecendo com dentes, né? Com uma coisa que está ao redor dessa boca, né? Dessa abertura, prendendo, sustentando essa abertura. Essa estrutura é chamada de peristômio, ao redor dessa boca aí, dessa abertura, né? Então essa estrutura é chamada de peristômio, né? Então nós temos, então, essas estruturas básicas das cápsulas. Então nós temos, internamente, nós temos esporos, elatérios e columela, né? Columela é a sustentação central, elatérios os filamentos estéreis, esporos são as estruturas
de reprodução, né? Nós temos a estrutura de abertura, nós temos a válvula, que é essa estrutura cruciada, né, que permite assim, a abertura da válvula, ou seja, a cápsula não é aberta, ela apenas tem uma marca cruciada, né? Já naqueles que têm opérculo, a cápsula é aberta, né? Então o opérculo serve como uma tampa, tampando então essa abertura da cápsula. E o peristômio é uma estrutura que vai fortalecer o fechamento desta cápsula, né? Através do opérculo, ele sustenta melhor o opérculo, né? E a calíptra nada mais é do que um pedaço do arquegônio, do gametângio, ou seja, a estrutura gametofítica, né? Que em alguns casos eles ficam por fora, né? Envolvendo a cápsula, também sendo estrutura de proteção. Ou seja, a calíptra, queira ou não queira, ela tampa esse buraco aí que pode ser formado aí no final da cápsula, né? Logicamente, quando essas estruturas de abertura elas perdem seu efeito, os esporos são liberados, né? Então, quando é que essas estruturas perdem o seu efeito? Quando amadurece a cápsula, quando os esporos vão amadurecer. O que é que acontece com o amadurecimento? Vai perder água, desidratar, vai secar essas estruturas. Então, quando seca, essas estruturas elas vão se romper facilmente, né? E aí, nesse processo, ocorre a abertura dessa cápsula e liberação, portanto, dos esporos, né? Então, tendo essa explicação geral, agora a gente vai tentar entender lá como é que se dá lá os esporófitos das diferentes grupos de briófitas, né? Então, veja lá. Cápsula. Nas hepáticas, como é que funciona? Vamos começar pelas hepáticas. Elas abrem-se em 4 válvulas, ou seja, aquela estrutura cruciada lá chama válvula. Então ela abre naquela estrutura cruciada que são as válvulas. E dentro da cápsula tem elatérios. Elatérios e, lógico, esporos. Eu não vou falar de esporos porque toda cápsula não tem esporos. Lógico. Então, é como se fosse aquela estrutura lá tampada e dentro está cheio de filamentos estéreis, cheio de esporos. Quando essa válvula se rompe, os filamentos elas se esticam e liberam os esporos, dispersam os esporos. Então, como é que se abre? Veja, a válvula, diferente lá do opérculo, o opérculo ela é uma tampa. Ou seja, a cápsula é aberta, tem uma abertura. Então, quando essa tampa se solta, abre a cápsula. Agora, na válvula, ela não é uma abertura, ela é apenas uma marcação, uma marca, como se fosse um vinco, né? Digamos assim, na cápsula, e a cápsula é fechada. Então, no momento que essa válvula abre, ele é como se fosse uma explosão. Esse barulho. Como se estivesse explodindo mesmo a cápsula. E aí, ao explodir, libera, rompe-se. Os filamentos que estão lá dentro, elas se esticam e geram uma pressão, logicamente, na cápsula e libera os esporos. Então, isso vai ajudar na dispersão. Esses elatérios, ao se romper a válvula, né, eles auxiliam no processo de dispersão dos esporos. Então, isso acontece em hepáticas, né? Não só isso, não tem muito o que fazer. Já em antóceros, olha o que acontece. Eles têm um meristema intercalar, ou seja, a cápsula vai continuamente crescendo. E esse meristema é como se fosse uma estipe, digamos lá. Lembrando lá das felfícias, né? Ele tem um crescimento intercalar, ou seja, a base da cápsula se divide. Então o ápice ele não tem mais divisão. Então, à medida que ele vai crescendo, o ápice vai se distanciando da base e as células do ápice vão ficando menos hidratadas, né? Então, qual a tendência? Quando essa cápsula está muito longa, ele seca na parte superior e rompe, portanto, abrindo dessa forma a cápsula. Ele não tem estruturas de abertura. Ele simplesmente se rompe por conta que fica seca, né? E o que é que tem dentro para manter essa cápsula ereta? Ele tem um eixo de sustentação, que nesse caso é a columela. Então, na cápsula do antócero, você tem a columela, é o eixo de sustentação, e os elatérios são filamentos. Então, quando ele fica distante, que seca, ele rasga e aí ocorre a dispersão. Vamos tentar visualizar isso aqui na prática, né? Olha cá. Primeiro vamos pegar
as hepáticas. As hepáticas já vimos que nós temos os gametâneos, temos os anteridiófilos e os arquegoniófilos. Isso não tem nada a ver com esporófito, tem a ver com gametófito. Então eles vão se produzir. Uma vez fecundado, olha aqui está fecundado, né? Então está formando, olha aqui, essas estruturas aqui são os esporófitos, muito pequenos, são pequeníssimos esporófitos. Mas já romperam. Por que já romperam? Porque já liberaram aqui, esse amarelinho são só os filamentos dos elatérios, né? Que já se abriram e liberaram então os esporos. Então isso está presente aqui nos arquegoniófilos. Nas hepáticas. Veja o que acontece com os antóceros. Aqui já é a cápsula em formação. Essa estrutura é meristemática, ou seja, ele vai se dividindo, formando novas células sempre, né? Então essa cápsula vai crescendo. Cresce, fica longas cápsulas. Olha aqui como as cápsulas são longas. Olha o tamanho, o dedo aqui está o dedo. O talo é muito pequeno, que ele é menor que muito pequeno o talo. Então esse esporófito, essa cápsula é enorme, comparado com o tamanho da briófita, né? Do caso do antócero, né? E aí, como o meristema ele é na base, chega lá na frente, não tem mais hidratação, ele seca. Ao secar, ele rasga, observe, rompe. Observe que ele está seco em cima e verde embaixo, né? Porque embaixo está havendo crescimento meristemático. E aí, consequentemente, a cápsula se abre e é liberado os esporos dos antóceros. Então, essa é mais ou menos a forma de abertura dos... E nesse caso, ele vai ter um eixo de sustentação para que essa cápsula fique ereta. Esse eixo de sustentação é dado pela columela. E os elatérios para ajudar na dispersão também, né? Então, veja, elatério está presente tanto em hepática como em antócero. Hepática tem válvula, antócero não tem. Vai ter apenas um eixo de sustentação, que é a columela, né? Então, eles não têm... as antóceros não têm estrutura de abertura, né? Então, eles vão se abrir exatamente por quê? Porque ocorre a cápsula vai se alongando, o tecido fica distante do tecido meristemático e essas células se desidratam e secam, e aí rompem. Naturalmente isso vai romper, né? Então isso vai acontecer, então, a ruptura e a liberação dos esporos dos antóceros. Então, mais ou menos é isso com relação aos antóceros. Agora, quando chega em musgos, aí a coisa começa a apertar. Começa a apertar porque musgo tem muita confusão, né? Então, para ela, vamos ver o que acontece com o musgo. Primeiro, o musgo não tem elatérios, então a gente começa a desmistificar a história de elatério. Elatério não tem musgos, então elatérios vão estar presentes em hepáticas e em antóceros. Então, musgos não têm elatérios. Existe uma grande diversidade de cápsulas. E aí, vamos ter tanto columela, como peristômio, como opérculo, como calíptra. Não vamos ter elatérios. Então, claro, e nem valvas. Diga-se de passagem, não vão ter valvas, certo? Então, a estrutura de abertura, geralmente, é uma columela, né? Aliás, é um opérculo, né, que vai tampar esse buraco, né? Ou então a própria calíptra vai fazer esse papel de fechamento da abertura, né? Porque a calíptra é uma estrutura que não faz parte do esporófito, mas auxilia no processo de envolver, encobrir a cápsula. E nesse caso, ela tem um papel fundamental porque encobre realmente a abertura da cápsula, tampando completamente. Claro que existe isso vai separar algumas classes de musgos. Eu estou colocando aqui as principais classes, certo? Existem outras classes de musgos para a gente poder ver. Mas as principais classes que detêm a maior quantidade de espécies são a classe Sphagnopsida, Andreopsida e Bryopsida, né? E eles se separam exatamente pela característica da cápsula. Então, vamos entender como é que funciona. Sphagnopsida só tem opérculo. Então, a cápsula só vai ter opérculo. E dentro da cápsula tem esporos, ou seja, não vai ter elatérios. Então, abriu o opérculo, está uma cápsula cheia de esporos. Simples assim, né? Na Andreopsida, você não vai ter opérculo, a abertura está lá livre, e você tem uma calíptra envolvendo. A calíptra que tampa a abertura. E dentro você tem uma columela, que é um eixo de sustentação, né? E esporos associados. Então, isso você está tranquilo, Andreopsida, né? Já na Bryopsida, você vai ter tudo. Você vai ter columela, você vai ter o opérculo tampando, você vai ter a calíptra envolvendo e você vai ter o peristômio auxiliando, fortalecendo a abertura, o tamponamento do opérculo. Então, vamos ver aqui as ilustrações para poder entender melhor, né?
Então veja cá, nessa primeira ilustração, olha o que eu estou falando a vocês. Olha aqui, a esfagnopsida só tem opérculo, certo? Então veja, aqui olha a cápsula aberta, é um buraquinho, né? E ele é tampado por uma estrutura tamponante, é uma tampa, literalmente uma tampa. Parece aquelas como é que chama? Panela de barro, né? Que faz feijoada. Eu estou aqui só brincando, claro que não é. Mas enfim, essa estrutura é uma cápsula com um opérculo. Está aberto e tem um tampão. Pronto, opérculo, morreu. Só tem opérculo? Esfagnopsida. Morreu, paria preal. Veja essa outra estrutura. Aqui está um detalhamento melhor. Né? Veja o detalhamento. Então aqui está a estrutura e a tampa, que é o opérculo. Morreu. Na Andreopsida, veja o que acontece. Aqui está o detalhe, né? Claro que aqui não dá para visualizar, mas essa estrutura aqui, ela é envolta por uma camada que é a calíptra. Na ilustração não está, porque a calíptra, observe como a calíptra é. Ela é uma estrutura diferenciada, já seca, né? Então muitas vezes ela sai, certo? Então ao sair ela cai fora, não tem muito o que discutir, né? Então aqui nessa foto, como já está aberta, a calíptra já se foi. Então você vai ter calíptra antes dela abrir. Porque no momento que rompeu, a calíptra já era, não tem mais para que ter calíptra. Agora, ó, ao romper, veja que no meio, no eixo central, você tem uma estrutura interna. Observe, ó, um eixo de sustentação interno, chamada de columela. Então, nessa grupo da Andreopsida, você vai ter a calíptra, que aqui no caso não dá para visualizar porque já deve ter se destacado, né? E você tem um eixo central, se rompeu, né? E você tem então a columela e a calíptra, que nesse caso a calíptra não dá para visualizar, mas ao ver a columela, exclusivamente a columela, e não ver o opérculo, por exemplo, já definimos então a divisão Andreopsida. E nessa última ilustração, para a gente visualizar, aqui está um destaque mostrando claramente a calíptra. Quando a calíptra sai, olha nessa aqui como está claramente, dá para visualizar a tampa que eu falei, a tampa que é o opérculo. Olha aqui novamente o opérculo, que é a tampa. E aqui, ajudando nessa tampa, exatamente esses dedinhos que são o peristômio, né? Então nós visualizamos nessa estrutura, nesse grupo, a calíptra, o opérculo, o peristômio. Claro que a columela estaria aqui dentro, não dá para visualizar, nós temos que cortar então essa cápsula para visualizar a columela, mas já temos elementos suficientes para definir essa briófita como da divisão briopsida. Então, em musgos nós temos 3 divisões clássicas, né? A esfagnopsida, né? A andreopsida e a briopsida, separados exatamente pelas estruturas de cápsula, certo? Eu acho, não sei se ficou bem claro na cabeça de vocês. Espero ter clareado. Qualquer coisa, vocês voltam a ver essa aula novamente, esse momento, rever esse vídeo desse momento para tentar entender melhor. Mas em geral é basicamente isso, certo? Então eu vou colocar aqui só na internet uma coisa que eu acho importante, né? Que a gente não ficou claro. Eu vou botar aqui então um esporófito de hepática, certo? Para vocês verem a válvula, né? Porque a válvula não ficou clara lá naquela visão. Eu queria ver se a gente conseguia encontrar uma hepática aqui bem clara, um esporófito, uma hepática. Aí tá difícil, tá difícil. Não tá bom não, porque eu queria mostrar a vocês os vincos para a gente ver a válvula, né? Que eu acho que isso é importantíssimo a gente visualizar, né? Infelizmente não dá para visualizar isso aqui, né? Então não nos ajuda, né? Não nos ajudou, né? Bom, mas enfim, né? Enfim, não deu. Bom, então encerramos esse vídeo nesse momento. E aí vamos para o último vídeo. Vamos começar a montar o próximo vídeo, que vai fechar com a importância econômica das briófitas. Um abraço e tchau, tchau.